e senhores, boa noite. Está começando mais um Pior que Tá, Fica. Vamos para o pensamento do dia. Você pode até estar com, seja lá qual o problema que você está nesse momento. Nunca esqueça que o caminho da vitória é a BR-101. Desculpa o meu riso, que eu sou mesmo assim. Hoje nós vamos receber, não sei se estou feliz ou estou triste recebendo essa figura. É um dos deputados mais votados na história do país. É um homem simples, humilde, que foi eleito com mais de 1 milhão e cacetada de votos. Com vocês, esse garoto, Francisco Everardo Oliveira Silva, o Hugo Tiririca! Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, inclusive até uma oportunidade que eu tenho para falar. Me diga uma coisa, garoto. Por que você resolveu entrar para a política? Eu entrei na política, eu recebi o convite um ano antes das eleições e achei interessante. E aí entrei numa brincadeira, eu entrei para divulgar cada vez mais o nome. E aí eu acharia que ia ter 5 mil votos, ia brincar com isso e foi 1.353.000 votos. E aí quando eu tive essa votação eu digo, eu não posso brincar, eu tenho que levar a sério. E foi o que eu fiz, né? Parlamentar mais assíduo, fiz o primeiro mandato bem legal, bem bacana, né? Apresentando projetos para o pessoal do circo, que eu sou artista circense. Olha, menino, outra pergunta que não quer calhar. Você está sendo processado. Muita gente quer processar você porque você mentiu para o povo. Você falou que pior que tá não ficava e ficou. O que é que você me diz? Bom, na realidade isso aí foi um bordão, né, que nós fizemos. Vote em Tiririca, pior que tá não fica, né, para chamar a atenção. E ficou pior, não foi por minha causa, né? Então realmente o Brasil entrou essa coisa toda aí, né, que estamos vendo, estamos passando, né? E a gente como brasileiro torce para melhorar, para as coisas melhorar, para o nosso país sair dessa, né? Diga uma coisa, garoto. Vossa Excelência pode me responder isso com sinceridade. Na realidade entrou para a política pra ficar rico? Você tá de brincadeira, né? Pra ficar rico, que é isso, cara? Eu sou comediante, né? Palhaço oficial, palhaço de circo, né? Então já tenho minha carreira já há mais de 40 anos, então já sou estabilizado, né? Eu entrei pra ajudar a minha classe circense, né? No projeto, os filhos do dono do circo, o pessoal do circo. Entrei nesse intuito de ajudar, né? Porque na realidade não depende só de mim, não depende só do parlamentar, né? São muitas cabeças que pensam diferente, né? São pessoas com interesses diferentes, e é assim, tem parlamentar aí que tem mais de 3 mandatos, 4 mandatos, nunca aprovou um projeto, então não sou o primeiro. Por que você, na realidade, não conseguiu aprovar nenhum projeto até essas alturas? Eu precisava desse segundo mandato, né, até para provar para as pessoas que não foi só voto de protesto, né, as pessoas teve voto de protesto no primeiro mandato, lógico que teve voto de protesto, mas teve voto também de pessoas que me acompanham há muitos anos e que gostam de mim, que adoram o meu trabalho e que confiam em mim. Então eu precisava desse segundo mandato. Então eu precisava desse segundo mandato justamente para mostrar para as pessoas que não foi só voto de protesto. E vim com mais de 1 milhão de novo. Foi 1.016.000 votos. E foi sensacional, né? Eu sou o terceiro mais votado na história do país, né? Minha carreira política parou por aqui, eu não venho mais. Vou seguir a minha vida mesmo artística, né? Fazendo shows, né? Finais de semana. Estou com um show Minha História. E qual é a mensagem que você deixa para o nosso povo, para o povo brasileiro, principalmente para essa galera que acreditou em você, que você fosse fazer a diferença? E Vossa Excelência queira me desculpar, mas eu sou um cara muito sincero, eu estou aqui para realmente fazer as perguntas que o povo quer saber. O que é que você diria para o seu público e para o povo do nosso país? Desejo para o meu povo brasileiro muita saúde e que as coisas melhorem, né? Realmente que tudo de bom dê certo, e faço um apelo para a juventude, né? A juventude entre na política. Nós temos que ter renovação, né? Não podemos deixar do jeito que está. Então, como brasileiro, eu peço para o jovem, entre na política, se dedique, porque temos que fazer renovação, né? Porque só assim o país vai para frente. E é isso aí. Obrigado. Valeu.
Vou falar com sinceridade para Vossa Excelência. Nada que Vossa Excelência falou me convenceu. Desculpe. Obrigado por a presença da Vossa Excelência e que as coisas melhorem no nosso país. Aí que nós precisamos. Desculpe, Vossa Excelência, me desculpe, mas eu estou sendo sincero. Eu realmente não... Pessoal, até a próxima entrevista, até o próximo programa. Pior que tá, fica! Deus, já, Vossa Excelência pode se retirar. Desculpa.